Com vocês novamente, da Bahia, da Associação Baiana, com a Maria Sofia. Maria Sofia, olha, respondeu um monte de pergunta. Eu estou até começando a desconfiar que ela estudou bastante mesmo. Bom, mas agora, Maria Luísa, uma pessoa cristã pode causar um impacto, uma impressão positiva em outras pessoas? Sim, Pode. com certeza, né? Nós temos uma história aqui, a história do rapaz que não estava muito próximo da igreja dele, pelo que aparece ali, e ele vê duas moças da igreja vestidas como você. E esse rapaz, eu não sei se ele estava cantando hino, parece que ele estava cantando hino. Isso. E ele viu as moças passarem e o vestuário das moças causou uma impressão. É isso? Fala aí pra mim, como foi? Tinha duas adolescentes, né, do movimento de reforma de um outro país, aqui fala. E elas foram ao supermercado comprar alimentos. E aí teve um rapaz que ele falou assim, que elas estavam assim, diferentes, né? Chamaram atenção. As roupas, os calçados e os cabelos característicos se destacavam muito das adolescentes comuns, né? E aí esse rapaz, ele estava terminando, acho que já a sua compra, pelo estacionamento, ele estava cantando um hino. E estava empurrando o carrinho. Isso, exatamente. E aí as garotas ficaram assim, olhando pra eles. Aí, no caso, ele também chamou a atenção delas, porque ele estava cantando hino e elas ficaram assim, admiradas. Admiradas, perfeito. Sim. Por que será que esse rapaz está cantando esse hino, né? Aham. E aí, quando esse jovem, né, ele terminou de cantarolar, né, ele tava... Tava cantarolando. Sim. Aí ele perguntou às meninas lá, vocês são crentes? E aí elas rapidamente responderam sim, né? E aí, aí elas perguntaram como ele... Ele não demonstrou segundas intenções de namorar, de paquerar elas, não. Sim. Ali ele estava interessado no testemunho delas cristão, né? Exatamente. E elas ficaram assim, como é que você soube, né? Elas perguntaram. E sem hesitar, ele respondeu que o cabelo, né, as roupas de vocês são diferentes. Ele ficou assim... aí ele disse, ele foi conversando, né, dialogando com elas. Aí ele disse assim que ele cresceu numa igreja protestante e conservadora. E ele falou assim que as amigas dele costumavam se vestir assim como elas estavam se vestindo naquele momento. Sim. E só que ele também falou uma coisa que chamou muita atenção. Delas. Que ele falou assim, que ele tinha muita vontade de voltar ao primeiro amor, mas ele não tinha mais forças para isso. Aham. E aí ele aceitou, daí elas fizeram o convite. Sim, elas fizeram o convite e também falaram que ia orar por ele naquele momento e também ia continuar orando, né, claro. E aí também elas presentearam ele com um livro. Ah, tá, foi. Sim, o livro é Como Encontrar a Paz Interior. E no livro tinha, como é que diz? Capítulo... Não, carimbado. Ah, carimbado o endereço da igreja. O endereço da igreja. Ele prometeu que iria lá. No endereço que estava marcando lá. E eu acredito que ele foi, né? Ele fala aqui que foi no sábado seguinte. E elas ficaram assim impressionadas ao saírem de lá. Com o interesse dele. Sim. E também foi um grande testemunho para elas, né? Uma experiência muito positiva. Sim. E elas agradeceram muito a Deus por terem tido, né? Por terem sido usadas como instrumentos do Senhor. Uhum. Então o vestuário prega em silêncio. Com certeza. Legal, então vamos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta que você está só comentando, conversando, mas não vou facilitar não. Minha pergunta é, descreva as diretrizes divinas para o vestuário cristão no versículo a seguir. Qual é a diretriz? O que é que Deus fala sobre o vestuário cristão? Temos dois textos aqui, né? Temos o texto de Eclesiastes 3:11, que diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui a gente vê que tá falando do vestuário apropriado, né? Uhum. E pode ir pro próximo
texto. Sim, né, porque o vestuário apropriado mencionado aqui, que você citou, ele fala sobre simplicidade, Sim. fala sobre desprendimento de vaidade. Ele aponta uma coisa, pessoal, deixa eu falar para vocês, um tipo de vestuário que não tem nada a ver com as tendências que a gente tem hoje. Porque o vestuário, ele não é um vestuário apertado, é um vestuário que deixa você livre para caminhar, certo? Que oferece condições de você subir uma escada, descer uma escada, correr, enfim, ter uma atividade normal. E é esse vestuário que a Bíblia apela para que os membros da igreja usem. É o que diz o texto de Eclesiastes e também Pedro. E o texto de Pedro, ele pega mais no lado de que a beleza, ela não deve estar em enfeites exteriores, mas esteja no ser interior, como fala aqui, que é num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Perfeito. E aí? Vocês acham que ela está acertando? Acham que ela estudou? Estou desconfiado que sim. Veio de Ribeira do Pombal, estamos aqui em Salvador, fazendo essa apresentação interessante. Você está gostando? Espero que sim. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós estamos aguardando a sua inscrição. Queremos que você entre na campanha dos 500 inscritos e nós cremos que isso pode ser feito e nós cremos que poderemos ter a sua presença conosco em nosso canal. Amanhã, não vou facilitar não, amanhã nós temos a quinta pergunta e na quinta pergunta nós vamos estudar sobre lições dos lírios. Eu quero ver se você vai responder direitinho, então fica ligeira, se prepare que amanhã, e você, se você quiser ver o desafio, esteja comigo amanhã e nós estaremos de novo com a nossa Maria Sofia. Que Deus te abençoe e amanhã nos encontramos. Até lá.